people, satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job. E hoje aqui comigo eu tenho o Thiago Normando, diretor comercial da FTX Negócios Imobiliários. Thiago, seja bem-vindo aqui ao My Business. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. Isso aí, Felipe. Prazer é meu, fico muito honrado aí de participar junto com vocês, dividir um pouco do nosso conhecimento e já aprendi um monte aqui antes, né? A gente sempre conversa antes, né? A gente sempre bate um papo antes e... Já deu mais uma hora de conversa. Mais de uma hora de conversa. Bem, é um prazer, Thiago, ter você aqui conosco. E eu queria muito falar um pouquinho da FTX exatamente hoje, exatamente porque ao olhar a FTX em contraposição a outras imobiliárias tradicionais de mercado, nós vemos um crescimento exponencial da FTX, que parece até fora de uma normalidade. Aliás, vamos falar de FTX. FTX tem quanto tempo hoje de mercado? FTX vai fazer 8 anos. 8 anos? 8 anos, uma empresa muito nova. Aliás, desculpa, o que significa FTX, pra quem não sabe? FTX são as iniciais dos sócios, né? Eu tenho um sócio que se chama Fernando, o T é o meu nome, Thiago, e o X são os mais de 300 investidores que hoje a gente tem no nosso negócio na linha de investimentos de incorporação. Hoje a FTX, você falou 8 anos no mercado e, de fato, 8 anos de maneira exponencial. E 8 anos, quando você fala, é de um start, de um ponto de início, partida, de um ponto de partida. Mas você é corretor de imóveis há quanto tempo? Há 10 anos. 10 anos. Então foi algo que você começou e já startou. Você é jovem, quantos anos você tem? 38. 38 anos. O que você fazia antes, Tiago? Eu queria entender um pouco da onde começam as coisas. Eu me formei em Direito. Direito. Me formei em Direito por conta que a família queria. Não era o que eu queria, sempre quis fazer administração. Então, assim, o meu negócio sempre foi pessoas. Eu digo hoje que a FTX ela é uma imobiliária porque é o produto que a gente vende. Mas se amanhã a gente resolver vender carro, o time está bem alinhado para vender carro. Então, o nosso negócio hoje, Felipe, é muito focado em pessoas, no time. Mas a FTX inicia num momento onde eu tinha feito a faculdade errada. E aí eu fiz... Você terminou o Direito? Terminei Direito, aí eu fiz um MBA em Gestão de Pessoas, fui me capacitar, fiquei trabalhando 5 anos numa empresa de engenharia, eu administrava essa empresa, e ali eu não conseguia implementar as coisas que eu tinha aprendido com pessoas, no MBA em Gestão de Pessoas. E aí sempre tive a vontade de empreender. E aí no CLT, um dia nas minhas férias, eu saio das minhas férias e vou fazer um lançamento imobiliário com o meu atual sócio hoje. A gente foi fazer um lançamento no interior, em Sete Quedas, fronteira com o Paraguai. Mas por quê? Assim, você está numa empresa de engenharia... Porque eu já tinha casado, precisava de dinheiro, né? Então eu começava a fazer algumas outras coisas. E aí eu trabalhava fazendo a parte administrativa de um loteamento. E nesse loteamento, quem fazia a venda era o meu sócio. Tá. Meu atual sócio. A empresa de engenharia estava correlacionada? Não. Não. Zero. E aí eu fazia a parte administrativa desse loteamento e ele fazia a parte de venda. Então a gente começou a trocar, né? Eu recebia a venda deles e aí fazia todo o processo ali da gestão de carteira, que é algo que a gente faz hoje dentro da FTX. E ali, nas minhas férias do CLT principal, da empresa de engenharia, ele me falou, olha, a gente vai lançar lá em Sete Quedas, fronteira com o Paraguai. Você não quer ir para lá lançar? Falei assim, cara, mas eu não sou comercial, meu negócio é administração. Não, mas você tem perfil e tal, vão ser 10 dias, tal, você tira férias. E eu precisando de grana, Você né? falou, pior das hipóteses, não vender nada. Tirei férias, saí, só que o meu negócio sempre foi liderar, nunca vender, né? E aí eu fiz a liderança do time ali, a gente vendeu. E aí, Felipe, eu volto para casa com 5 vezes o valor do meu salário. Quanto você voltou para casa? Cara, eu voltei em 15 dias, né? Mas eu voltei com 70 mil reais. Que pra você era surreal. Porra. Né? Você fala, como é que em 15 dias? E aí, assim, eu tinha na minha cabeça tudo que eu queria, né? Tudo que eu ainda quero. Só que eu não sabia em que segmento eu ia conseguir isso. Na empresa que eu tava, eu já era o gestor máximo ali. Só sendo sócio. Sócio não me interessava naquela empresa, porque não era algo que eu gostava de fazer. E aí dentro do mercado imobiliário, nessa primeira experiência, eu falei, é aqui que eu vou conseguir. Né? E aí demorou mais 1 ano para eu fazer essa transição de sair do CLT, né? Conseguir condicionar a minha mente a ter um trabalho diferente, de empresário, onde você corre riscos e tal. E aí eu saio
E aí eu vou trabalhar com ele na empresa que ele tinha com outros sócios. Já era uma imobiliária. Já era uma imobiliária como gerente comercial. Só que eles não tinham equipe. Né? E aí era num momento onde o mercado imobiliário não dava um lançamento para todas as imobiliárias. Eles elencavam 4, 5 imobiliárias. Daqui de Campo Grande? Daqui de Campo Grande. Ah. 5 imobiliárias e dentro dessas imobiliárias estava a imobiliária dele e aí os corretores autônomos que queriam vender tinham que se conectar a alguma imobiliária que poderia vender o produto. E aí o nosso primeiro lançamento foi o Vértigo. Né? O Vértigo a gente vendeu 50 unidades, fomos campeões de venda sem ter nenhum corretor. Ou seja, nenhum corretor era nosso. Era tudo corretor do mercado que se acoplou a nós, eu fiz a gestão, a gente foi lá e vendeu. E aí quando acabou esse lançamento, todos os corretores saíram, porque nenhum era nosso, nenhum estava afiliado à empresa. E aí eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer? Porque eu faço gestão de pessoas, eu faço gestão de equipe, de gente, de time. E aí foi quando eu saí da empresa que ele tinha, eu falei, olha, tô indo para lá e vou assim. Ele falou assim, e aí eu fazia a gestão de loteamento deles também. Eu que sabia fazer tudo. E aí ele falou assim, quanto que você vai cobrar para fazer a gestão desse loteamento? Eles pegavam e eu cobrava um percentual. E aí eu, tipo, coloquei 2 vezes o valor do que eu cobrava normalmente. Aí ele falou bem assim, eu falei, vou cobrar tanto. Ele falou, você tá louco? A conta não fecha, assim a gente não vai conseguir. Eu falei assim, não, mas o meu preço é esse. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, cara, eu tô trabalhando, você tá trabalhando, a gente tá à frente de toda operação. Cara, traz esse negócio pra cá. Eu tô saindo, eu tô aqui, meu endereço é tal. E se você quiser, eu sei fazer, você sabe vender, você traz o produto, a gente vende, a gente faz junto. E aí eu fui. 2 semanas depois ele veio. Ele falou assim, cara, vamos unir forças e tal. E aí que veio o FTX, né? Então, Fernando, Thiago, e aí ele traz também essa expertise que vem de um outro lugar dos investidores. Agora, deixa eu voltar um pouquinho só para eu entender alguns cenários aqui que você trouxe, Thiago. Você vai para uma área do direito, né? E, aliás, por mais que você não advogue, nem passa na OAB, ou passa na OAB, nem faz OAB, nem vai para a OAB, concurso público, nada disso, é quase um check, provavelmente para seus pais, ou alguma coisa nesse sentido, para a família, dizendo, ó, tá aqui, ó, passei, tá aqui meu currículo, eu consigo, tá apto, né? Imagino que tem muita gente que faz isso. Só para você ter ideia, meu pai faleceu há 5 anos, ele já tinha visto o tamanho da empresa, já tinha visto a nossa sede, a FTX, e ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, pô, cara, você tá bem, você tá feliz, mas quando que você vai atuar na sua profissão? Aí eu falei bem assim, pai, você tem que entender um negócio. A minha formação é direito, mas a minha profissão é essa, é isso que você tá vendo, é isso que me faz feliz. Então, assim, para pessoas mais antigas, isso ainda é muito, né? Meu avô também é essa mesma coisa. Você sabe, Tiago, que eu sou formado em Direito e exerci da área do Direito, e meu pai sempre falava de concurso público. Ele só parou de falar de concurso público quando ele viu que a advocacia estava dando mais. Mas é essa perspectiva, né? Talvez daquela segurança, aquela estabilidade que os mais antigos têm dessa perspectiva do que ou do que seria. E assim, só a gente conversando, você se imagina sentado hoje numa Receita Federal ali... Saco. Na verdade, eu estagiei e eu decidi que eu não ia fazer isso só na época do estágio. Exatamente. A liberdade hoje que você tem... Admiro quem consegue. Eu não conseguia. Tem que ter alguém lá. Agora, que não seria eu. Exato. Agora, você sai de lá e faz um MBA de gestão que me parece que abriu seus olhos em muitas coisas. Né? Parece que esse MBA de gestão, na verdade, atiçou em você a faculdade de administração que você não fez. Exatamente. Quando eu fui, na verdade, buscar uma graduação em administração. Mas aí eu fui bem orientado pelo diretor do curso lá. Ele falou assim, Thiago, não faça uma outra graduação. Você já tem. Né? Não começa do zero. Vai ser um pouco mais difícil, mas faz um MBA em gestão, né? Algumas coisas você vai ter que correr atrás para tentar entender, mas faz, porque vai ser mais curto, e aí você vai, com mais velocidade, caminhar naquilo que você quer. E aí eu fiz, e realmente despertou. E aí já me causou o primeiro incômodo, por quê? Porque ali eu aprendi um monte de coisa e eu não conseguia aplicar naquela empresa de engenharia. Por quê? Porque você tinha a cabeça de um dono muito conservador que não acreditava. Me dá algum exemplo do que você aprendeu. Nesse momento você ainda não é dono, você não é empreendedor, você não tem a sua empresa, você está de CLT em outra empresa, faz um curso de MBA de gestão e você simplesmente fala, puxa, que massa isso, queria aplicar. Não pode. O que por exemplo, não dava por conta da cultura da empresa?
Eu preciso fazer um treinamento com a equipe, quero comprar um curso diferente, trazer o Felipe aqui para falar para todo mundo, para desenvolver venda, técnica, enfim, qualquer coisa, vamos parar a operação a sexta-feira o dia inteiro para treinar, para motivar. Você tá louco? Isso é perda de tempo. Nós vamos gastar dinheiro. Não é gastar dinheiro, é investimento, equipe motivada, liderança. Não, não. Ali eu começo a perceber que aquilo ali não era para mim. Né? Que eu precisava desenvolver algo que eu acreditasse. Que é hoje o que eu faço dentro da FTX, o que a gente faz. Né? Então, por isso, quando a gente consegue, e a gente fala de cultura o tempo inteiro, quando a cultura é muito forte, por isso que eu me arrisco a dizer, ó, se a gente parar de vender imóvel e começar a vender outra coisa, eu tenho o time muito alinhado à cultura da empresa e eu vou conseguir virar a chave e começar a vender outra coisa junto com eles. Pelo que você me fala, me parece que faz muito sentido você, nesse setor administrativo, como um diretor administrativo. Mas hoje você não é diretor administrativo, é diretor comercial. E por que não diretor administrativo? Porque eu fui diretor administrativo no início da nossa empresa, porque as minhas habilidades sempre foram administrativas. E aí, o segundo desafio, que foi há 1 ano e meio, a nossa empresa bem estruturada, né? Ficávamos eu e o Fernando num segmento de expansão, que é aquele que a gente estava conversando, dos investimentos. E aí o que acontece? Eu tenho um gestor executivo, eu tenho um gestor comercial, que eram outras pessoas, não eram sócios, e estava cada um numa ponta. E o negócio andava muito bem. E a gente, primeiro erro hoje que eu consigo ver com clareza do empresário, a gente ficava muito satisfeito com um resultado que a gente achava que era o resultado máximo. Por Vamos lá. exemplo, A minha empresa hoje, ela precisa vender 10 milhões por mês para eu ter tudo ok. Ok. Menos do que isso, não tá bom. E da onde que a gente tirou isso? Da nossa cabeça. Né? Porque as contas estavam pagas com 10 milhões de venda, tal, ok. A gente não se esforçou para fazer mais. Então, o alerta só gerava quando era menos do que isso. E aí eu passei há 1 ano e meio atrás por 2 momentos onde a minha gestão comercial ela fez menos do que 10 milhões. E aí ela fez 6 milhões num mês, no outro mês ela fez 4 milhões. E aí eu tô falando de uma empresa que vive de comissão. Então, se eu vendi 4 milhões é um imóvel de alto padrão. Se eu vendi 4 milhões, você faz as contas. Eu fico com a comissão, pago o coordenador, gerente, diretoria, marketing, porque numa venda, 10 profissionais recebem em cima dela. E a parte da empresa fica 20. 4 milhões hoje, a gente está falando aí que normalmente pega 5%, correto? Então a gente está falando aí, basicamente hoje, de vocês falarem, pegamos 200 mil reais, mais ou menos. Mas a parte que fica para a empresa é menor. Brutão, faturamento. Aí tem imposto, tem aí isso, tem que passar pro corretor que vendeu. No mês que a gente vendeu 4 milhões, aí acendeu a luz máxima lá, eu e o Fernando falamos assim, um de nós dois vai ter que assumir isso até a gente achar uma outra pessoa para fazer. E como ele é muito bom naquilo que ele faz, sobrou para mim, que foi um desafio. Meu desafio interno, sou bom em administração. E eu nunca trabalhei no front de comercial. Sempre foi alguém que fez isso. E aí eu desci, eu falei, não, agora eu preciso o quê? Aplicar as habilidades com gestão de pessoas para fazer essa galera motivar para vender. E aí, Felipe, a gente entra, eu assumo essa parte da diretoria comercial da empresa, e aí eu vejo que o meu time consegue vender muito mais do que 10 milhões. São quantas pessoas hoje na FTX? Hoje nós temos 36 corretores que vendem. Mas eu tenho uma equipe administrativa, entre marketing, tudo, com mais 20 pessoas. Mas eu já cheguei a ter 50 corretores, mas hoje a nossa ideia é diferente. Né? Eu tinha muitos corretores que não vendiam, então hoje a gente reduz e aplica melhor tudo aquilo que a gente entrega para menos pessoas. E aí eu me deparei em novembro do ano passado, outubro ou novembro do ano passado, o time vendeu 30 milhões no mês. Cara... Foi o ápice? Foi o ápice. 30 milhões no mês. A gente já tinha vendido 20. Mas 30 não. Então foi 3 vezes daquilo que a gente estava acostumado. Foi um lançamento esse? E foi um mês que eu tive 2 lançamentos e foi um mês muito bom de imóveis de terceiro. Mas assim, todo mundo muito organizado. Ali naquele momento, eu olhei pro meu sócio e falei assim, cara, a gente ficou anos vendados, né, com a nossa visão vendada, com um resultado positivo, sendo que a gente poderia estar muito maior, vendendo muito mais.
né? Porque a gente não tinha descido, a gente não tinha visto. Eu não conhecia os meus corretores, não sabia o nome deles. Eu aceitava tudo aquilo que o meu gestor comercial, o gestor executivo me falava. Eu não tinha uma visão das pessoas que estavam ali. Ou seja, eu não estava aplicando aquilo que me fez sair da empresa de engenharia. Então, a minha vontade de abrir uma empresa, que foi a FTX, eu realmente não estava aplicando aquilo, que é o quê? Pessoas. Hoje eu estou lá embaixo, junto com o pessoal, todas as salas são de vidro, então a gente vê tudo que está acontecendo. A energia do comercial é uma energia hoje contagiante, né? Onde você vibra com uma venda do cara de um lote de 110 mil, da mesma forma que você vibra quando o cara vende um imóvel de 4 milhões. Né? E aí hoje a gente entende, poxa, o financeiro é o coração da empresa, mas o que adianta o financeiro sem dinheiro para fazer gestão? É verdade. Né? Então, assim, hoje a gente entende que o comercial é o ponto-chave da nossa empresa. Hoje, quando você, nesse tempo de experiência, já dá para você fazer essa análise, imagino, quando você começa a visualizar uma imobiliária como a FTX, e talvez eu vou usar essa expressão, uma imobiliária comum, tá bem? Entenda comum como uma que tem resultados ordinários, tá? Como a grande maioria, né? Nós temos profissionais hoje em qualquer área, temos advogados que têm resultados exponenciais e advogados com resultados ordinários. Imagino que também dentro da área da imobiliária. Hoje, o que diferencia, na sua perspectiva, isso? Desculpa até finalizando essa pergunta. Eu vi ontem um post de um amigo, ele saiu de Campo Grande e ele foi se tornar corretor fora de Campo Grande. E ele escreveu que, para ele, ficou surpreso com uma das coisas mais fáceis é ganhar dinheiro na área imobiliária, etc, tal, ganhar muito dinheiro. Eu acho que eu sei quem é. Deve saber. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas eu conheço tanto corretor que não ganha dinheiro. Exatamente. Por quê? O que acontece? É uma excelente comissão. Sim. Qualquer imóvel, mais ou menos, você ganha o que, dependendo do fulano, ganha o ano inteiro. Mas eu vejo corretores que não conseguem avançar. Exatamente. Isso é claro quando você tem uma imobiliária onde você lida com várias pessoas, cada um tem um perfil e você consegue entender. Tem pessoas que querem, né? Mas tem pessoas que não querem. E o querer a gente não consegue ensinar, né? Eu posso ensinar técnica, venda, a falar, a se vestir, a ensinar o produto, mas a vontade da pessoa eu não consigo ensinar se ela não quiser. E por que a gente reduziu o nosso time? Porque tinha gente ali que não queria. Né? Ela queria sim ganhar dinheiro, ela queria sim ser uma pessoa reconhecida no mercado imobiliário, mas ela não queria fazer aquilo que é necessário para chegar lá. Né? E isso precisa de muito esforço. O corretor ele precisa estudar muito, ele precisa entender de economia, de política, né? Ele tem que ter um mínimo de... Ainda mais no mercado que você quer atingir, se for um mercado de alto padrão, eu tenho que ter o quê? Conversar com você. Então, se eu não tenho experiências de viagem e eu sei que eu vou atender você e você é um cara que viajou muito, eu preciso estudar. Hoje eu tenho Instagram, eu posso olhar para onde você foi, para criar uma conexão com você. Agora, quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? A pessoa vê a vida desse corretor aí, de alto padrão, uma vida que é vendida no Instagram, mas o que tem ali por trás? Né? O que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que andar? As pessoas que eu tenho que conhecer? Quanto tempo que vai demorar para eu vender? Né, para eu fazer aquela venda. Então, assim, é um processo de muito estudo, muita aprendizagem, resiliência, né? Você acorda com 2 vendas, você dorme com menos uma, né? E assim vai. O nosso dia a dia é muito difícil, né? Porque somos autônomos. Mas, Felipe, é um processo aí que o corretor tem que passar a pessoa que quer, e não é isso que é vendido. O que é vendido é que é muito fácil, você vai ganhar muito dinheiro, você tem um cliente, você acertou uma venda, mas assim, quanto tempo demora para você acertar uma venda? O que você tem que fazer para isso acontecer? Hoje você acha que é difícil vender? Não é difícil vender. Eu não acho difícil vender. Mas nesse último ano, eu vendi mais, Thiago, vendi mais, pessoa física, eu vendi mais do que eu vendi desde quando eu comecei no mercado imobiliário. Por quê? Porque eu tô junto com o pessoal ali no comercial. Porque aquilo que eu falei para você... Mas na prática, sim. Porque aquilo que eu falei para você, que a venda é vibrante, o negócio é sangue correndo, o negócio acontecendo, aquilo ali desperta vontade em você. E no momento, eu lembro como se fosse hoje, a gente estava num lançamento da Plaenge, o produto era o HI. Né, ali na frente do parque. E o que eu faço com o time? Motivo, galera, vocês têm que fazer isso, treinamento é assim que faz, e a galera indo.
E aí no dia do lançamento eu tava com 2 corretores que tinham um agendamento para daqui, eles tinham um agendamento agora e depois de 1 hora era o próximo cliente. E eu tava ali com eles. No dia do lançamento eu tô com eles, corro, faço mesa e tal. E naquele dia eu tô ali com ele, terminamos o primeiro atendimento, não houve fechamento e não fazia sentido a gente voltar pro escritório para voltar daqui 1 hora. E ali a gente ficou. E eu falei, galera, é ligação, vai ligando e tal, vai ativando a sua agenda. E aí eu vi os caras fazendo ali e eu fazendo o quê? Eu tava esperando o cliente chegar para fazer a mesa com ele. E ali, Você ia dar um filho, help pro corretor. Tá. é esse o meu papel Entendi, enquanto gestor. entendi. O gestor não vende, né? O gestor não vende. O gestor tá ali para fazer a sua venda acontecer, né? Então, as vendas que eu faço hoje é para minha carteira, para o meu relacionamento. E ali naquele momento eu vi os caras fazendo tudo aquilo que eu ensino eles a fazer e eu não tava fazendo. E ali 5 minutos eu vi eles, eu falei assim, caramba, vou pegar meu celular. Comecei a pegar, pá, mandei umas 2, 3 mensagens. Uma das mensagens era para um médico meu, totalmente sem Aleatório. pretensão nenhuma. Aleatório. Mandou, ó, vai ter um lançamento aqui, Aí ele ó. falou assim, Thiago, cara, me falaram desse produto. Você tá aí daqui 40 minutos? Eu falei, sim, tô. Ele falou assim, tô indo aí ver. Foi lá ver, sentei, fiz um puta de um atendimento, fechamos uma unidade. Naquele momento, é a minha virada de chave. Eu falei assim, caramba, eu tô ensinando os caras a fazer um negócio, eles estão fazendo e eu não tô fazendo. E ali eu começo a fazer. Então, esse ano, por exemplo, a gente foi campeão de vendas aí de um produto da HVM e eu fui o campeão de vendas da minha imobiliária. Quanto você vendeu? Eu vendi 6 unidades. 6 unidades. 6 unidades. Agora, venda hoje, Thiago, você conseguiu entrar e conseguiu aplicar muitas coisas dentro da sua própria empresa de gestão que você imaginava que seriam aptas para desenvolvimento melhor do negócio. Isso. Uma delas, imagino eu, pelo que você já falou, é treinamento. Exato. Eu ouvi já pessoas dizendo que venda é feeling. Outras eu ouvi dizendo que venda a pessoa nasce com isso. Acho que ninguém nasce vendedor. Ninguém nasce vendedor. Eu acho que não. Ah, Pô, quero mas ser uma- vendedor. Uma construção de... Nasci agora, fazer meu sonho é o quê? Ser vendedor. Tem gente que fala, é o signo, o cara, não, o cara fala mais, é mais abertão. Venda é técnica. Eu acredito que venda é um conjunto, é técnica, é emoção, né? É você não perder oportunidades, é o tempo inteiro, né? A gente tem que se vender o tempo inteiro, né? Você é um vendedor, eu sou um vendedor, todos nós somos vendedores, a gente está se vendendo. Eu preciso me vender para você acreditar em mim, para você fazer um investimento em mim, comigo. Então, eu acredito que é isso. E é treinamento, treinamento, treinamento. A gente já eu não fui desenvolvido para ser um vendedor. Agora, a questão da FTX, hoje, como é que funciona? Você começou, quando começou era apenas você, o Fernando e o X. Isso, Os nossos clientes, os nossos clientes. né? É. E como é que foi? Conta um pouquinho pra mim. Vocês começaram a desenvolver e de repente o que era mais importante? Vamos trazer mais corretor pra dentro. Para mim, quando eu saí, né, fui para lá e o Fernando veio, a gente estava num escritóriozinho, numa sala comercial na Rui Barbosa, no centro, Tá. né? E aí a gente começou com um loteamentozinho, fazendo administração, então eu não preciso Mas não de um foram vocês espaço. que lotearam ele. Não. A gente só fazia a gestão da carteira. O dono do loteamento procurou vocês. Isso, Tá. isso. E aí, o que a gente faz? A gente pega um loteamento popular para vender. 1000 lotes aqui em Campo Grande. E aí a gente foi campeão de vendas. Nós vendemos 300 lotes. Um loteamento bem popular. E para mim, o que fazia sentido? Qual que era a minha dor na empresa que eu trabalhava fazendo gestão de imobiliária? Era não ter nenhum corretor. Então, assim, como eu não tinha habilidade comercial, a empresa imobiliária, para mim, só funcionaria se eu tivesse pessoas para vender. Uhum. Né? Pessoas vendem, eu faço a gestão das pessoas e o negócio acontece. Então, para mim, era claro que tinha que ser assim. Então, já era um negócio projetado para ser um negócio grande. Porque se eu vou ganhar, eu tenho que ganhar no volume, correto? Aham, sim, Né? porque era ticket pequeno, não né? adianta Então, eu ter 3 corretores aqui, que eu vou ganhar isso aqui, né? Imobiliária menos ainda. Então, era um negócio para ser com várias pessoas. E ali a gente ficou 5 meses nessa salinha comercial, porque depois que a gente explodiu, vendeu 300 lotes, a gente falou assim, a gente precisa de um espaço maior. Aí vem a nossa sede, que é ali na Alagoas, uma sede grande. Eu e o Fernando, a gente pegou... ali vocês compraram, alugaram? Não, ali é alugado. Alugado. Só que o imóvel estava totalmente Eu lembro. destruído. Era um imóvel bonito, mas judiadaço. Judiado.
E aí, ele já com esse espírito empreendedor e um olhar mais à frente, ele me chamou um dia, ele falou assim, vamos parar um pouco aqui que eu já sei onde a gente vai colocar o escritório, porque eu já tinha muita gente, eu já tinha 10 corretores e não cabia mais. Mas corretores não ficavam, então, porque você não cabia na Não, salinha. não Era aqueles cabia. corretores É, de home office. Isso. Mas De que rua. queriam muito ficar com a gente, porque que estavam acreditando e viam aquilo ali acontecer. E aí eu lembro que a gente ganhou, eu e o Fernando, pagando a empresa, os corretores, vendendo esses 300 lotes, a gente ficou com 150 mil reais. Pra cada um. Não, para nós. Era muito popular o lote. Entendi. E a comissão não era nem 4%. E aí a gente pegou esses 150 mil reais, ele falou assim, cara, vamos ficar aqui na Alagoas e tal, nesse prédio. Eu falei, sim, bicho, isso aqui tá detonado, você tá louco, quanto que a gente vai gastar pra... E fala, com 150 já não arruma isso aqui. Pra arrumar? Ele falou assim, não, nós vamos colocar os 150 aqui mil. Eu falei, 150 mil aqui. Eu falei, você tá louco, bicho? Trabalhamos igual um condenado ali. Ele falou assim, não, Thiago, você tem que ter visão e tal. E aí ele me mostrou aquilo que eu não tava conseguindo enxergar. Ele falou assim, cara, ninguém conhece a gente. Os corretores não conhecem, as incorporadoras também não sabem quem que é a gente tem que estar muito bem posicionado no local que chame a atenção para as pessoas falarem quem que são esses caras que estão investindo e vindo para cá. E aí, dito e feito, a gente investiu 150 mil e muito mais ali para deixar o prédio bonito, colocamos... Vocês fizeram empréstimo? Porque você não tinha. Fizemos. Quanto gastou na reforma daquela lá? Cara, deu uns 300 mil só na tacada, mas é um imóvel antigo que a gente precisa fazer benfeitorias até hoje. E ali, quando a gente colocou 10 pessoas ali, o negócio ficou muito grande para o número de pessoas. Aí foi um outro problema. Eu falei assim, agora a gente precisa colocar mais pessoas. Mas aí já começou a chamar a atenção dos próprios corretores. Até e aí que o pessoal passava e já começava a ver, né? E aí, como a gente já fazia a gestão dos nossos loteamentos, né, de carteira, e aí eu tinha pego esse também, a gente entendeu que eu precisava o quê? Criar receita recorrente, que não é venda, que está na locação. Então aí precisamos expandir a nossa carteira de locação, então aí a gente conseguiu dobrar a nossa carteira de locação. Como? Marketing. Mas marketing tráfego, marketing influenciador, marketing outdoor. A gente começou a fazer muita coisa orgânica, certo? E aí depois a gente começou a fazer muito tráfego. Hoje o nosso tráfego é em São Paulo, sempre foi lá. E aí a gente cresceu em venda, em locação, sempre com tráfego. Hoje a gente investe muito dinheiro no tráfego. Porque era num momento onde não investiam isso. Que quando a gente entrou no mercado, Felipe, tinham as imobiliárias muito antigas, com muito nome na cidade. Que é a tradicional. Que são as tradicionais, mas os empresários, eles não prepararam a sucessão. Então, assim, eram imobiliaristas e são imobiliaristas com renome na cidade, mas que já está numa outra pegada que não é a nossa, né? O cara já está com 60 anos, o cara já está mais cansado. Então aí, quando entrou eu com uma força mais jovem, o Fernando com a experiência e um time novo, o time tava... Sabe, Thiago, interessante você falar isso para mim. Eu já fiz entrevista de outros donos de imobiliários aqui, fiz com o Rafa da Black, entre outros, e eu percebo que vocês usaram estratégias diferentes para crescimento. Ele também foi alguém que eu falo que cresceu rápido. Muito rápido. O Rafael, a gente fez rápido. um lançamento junto com ele. Quando ele não tinha imobiliário, acho que a gente tinha 1 ano. Ele trouxe o produto pra gente, foi um loteamento, a empresa de Prudente. Um loteamento extremamente popular, a gente fez junto, ganhou dinheiro junto. Não, ele, na verdade, eu conheci porque lembro que eu contei pra você lá do meu primeiro escritório lá, então era dele, eu alugava dele. Mas eu fiz... Que era uma salinha, sala que comercial, era salinha comercial. Que ele tinha. Agora, eu digo pra você que eu começo a perceber essa similitude de estratégias, ainda que são estratégias diferentes, mas com o mesmo fundamento de crescimento exponencial que é a palavra marketing. Sim. Ainda que você deu ênfase em tráfego e ele deu ênfase ao outdoor. Em tudo quanto é lugar. E tudo que é lugar, né? Porque, na verdade, ele me conta que ele veio do setor de festa. Então, pegou a experiência da festa e jogou. Mas eu vejo interessante isso porque essa questão de marketing parece que trouxe uma credibilidade, né? As pessoas que não sabiam quem era começaram a falar, não, agora eu conheço. E quão importante acaba sendo, por consequência, ser lembrado nesse setor? Quando eu entrei nesse mercado, eu tenho uma empresa de fora que é referência para mim. Eu sempre olhava e eu falava bem assim... Imobiliária. Qual que é? É de Juiz de Fora. Ela chama Souza Gomes. Tá. E eles são muito bons, eles são muito diferentes. E aí, quando eu olhava, eu imaginava, porra, eu quero a FTX assim.
E aí, esse ano, em janeiro, eu consegui ir para lá, fiz uma imersão com eles, fiquei 2 dias dentro da operação de abrir a gaveta e ver como os caras fazem. E ali, quando eu fui para lá e eu já conhecia eles Foi esse ano? Foi esse ano. Aham. Eu já conhecia eles de eventos e tal, e aí eles me receberam lá, e eles falaram assim, Thiago, você me mandou os números de vocês, hoje você tá vendendo mais do que a gente. Eu falei bem assim, cara, eu tô vendendo mais do que você, mas eu não tô fazendo metade do que vocês estão fazendo. Né? Então aí você Você vê. quase fez o cálculo. Rapaz, se eu tô vendendo mais do que você, se eu fizer o que vocês fazem, eu Exatamente. vou Então você vê assim, duplicar. o que eles fazem é impecável em tudo, sabe? E é muito Mas, por exemplo, humanizado. me dá um exemplo prático, Na assim. locação, por exemplo. A carteira de locação deles é muito grande. A minha ainda está crescendo. Hoje a gente tem 300 imóveis locados. Tá. Né? Então, assim, a qualidade do atendimento deles na locação é impecável. É o que eu preciso fazer. Mas me dá um exemplo prático. Como assim, uma qualidade de locação? Eu alugo, eu tenho imóvel que eu alugo e eu tenho imóvel que aluga pra mim. Me dá um exemplo assim. Não, assim, o atendimento rápido, Tá. né? A visita acompanhada. Uhum. Hoje eu faço aqui em Campo Grande, nenhum cliente que vai ver um imóvel nosso Faz sozinho. de locação faz sozinho. Hoje, em quantas imobiliárias você vai lá, o cara deixa a chave, deixa a identidade Normal. e você vai lá. É. Então hoje as nossas visitas são 100% acompanhadas. Atendimento rápido na hora que um inquilino liga lá e precisa resolver um problema. Então, assim, esse processo que a locação, você sabe melhor do que ninguém, é um processo que dá muito problema, Uhum. né? Então você precisa minimizar isso, porque senão você vai entupir de funcionário para fazer um negócio, não vai atender com qualidade e aí porque a sua margem é muito pequena. É isso. Né? Eu ganho 10%, então Não, e você eu paga tenho que imposto ainda, você tem que distribuir esse líquido pra você ainda. tem que ser eficiente, porque senão, se eu tiver um funcionário para fazer cada coisa, o negócio não acontece. Agora, quando você começa a pensar dentro da realidade de uma imobiliária, você acha mais importante, lógico que as duas são, mas mais importante, uma ênfase na renda, estamos falando agora de locação, para conseguir crescer com segurança, ou na venda? Felipe, a gente tem vários cases de sucesso imobiliárias grandes aqui em Campo Grande que tem uma carteira de locação gigantesca, né? Que dá a tranquilidade para o cara, se ele não quiser participar de lançamento, ele não participa e o negócio está acontecendo. A realidade da FTX hoje, por ser essa empresa nova, eu não consigo, por exemplo, fazer uma opção. Né? Para mim, a locação ela é extremamente importante e a gente começou a olhar isso de uns 2 anos para cá. Porque a nossa venda sempre foi muito grande. Porque eu conheço imobiliárias que falam, não, eu quero só vender. Não Porque quero... é dor de cabeça. É dor de cabeça a locação. É muita dor de cabeça. A venda não. Você fez um negócio, aconteceu, acabou, vou pro próximo. Que dá o dinheiro bacana, mas e aí? E aí você fica refém do quê? Você fica refém do lançamento, do mercado, da taxa de juros. Né? Eu tô num momento onde a taxa de juros está totalmente desfavorável para a venda de imóvel de terceiro. A sorte é que eu tenho lançamento. E se eu não tenho lançamento? O que eu faço? Como é que eu pago a folha de pagamento? Como que eu faço as outras coisas? Então a gente começou a olhar para isso como essa segurança que você falou. Preciso ter segurança, paz e tranquilidade para vender bem. Né? Porque se eu estou com isso aqui em ordem, minha folha de pagamento está aqui dentro dessa receita que eu recebo, eu consigo fazer a venda bem e aí o negócio acontece e aí a venda é o plus. Né? Quando você começa uma imobiliária, lógico que a gente está falando hoje, falando no setor de, por exemplo, vendas. A gente tem lançamentos, que hoje qualquer imobiliária pode participar do lançamento, basicamente, hoje. Hoje as incorporadoras tratam assim, antigamente não, mas hoje quer vender, você vende. tem um CNPJ, você vende, autônomo vende, todo mundo. Você tem imóvel de terceiro. Lançamento, ok, você sabe que vai ter um lançamento, você corre atrás. Mas fora do período do lançamento, se você quer vender, é imóvel de terceiro. Isso. Né? Seja urbano ou rural, é imóvel de terceiro. Agora, você hoje já está num momento, eu pergunto, vocês ainda têm a necessidade, dentro do crescimento da FTX, como conhece, de correr atrás de captação de imóvel? Ou já está no momento que você acha que o cliente acaba já vindo? Tem um imóvel, tem um imóvel, tem um imóvel. Hoje já acontece isso, mas a gente ainda tem muitos corretores que captam imóveis. Certo? Então hoje a gente tem 2.000 imóveis mais ou menos à venda. Mas como captar e manter-se ético ao mesmo tempo? Porque eu conheço muita gente que capta imóvel como? Você não sabe qual imóvel tá à venda, tô andando de carro na rua. Não tá à venda, não tá à venda, não tá à venda. Vende-se, FTX. Eu conheço corretor que faz isso. Você sabe, né? Tá vendendo? Posso vender também?
Amanhã tem outra placa do cara ali. FTX e AWW. É. Eu conheço corretores que entendem essa medida como antiética. Total. Eu conheço corretores, eu já ouvi, que entendem que é política de mercado. Não é antiético. Qual que é a sua percepção? Eu acho que é antiético, né? E vai além disso. Tem pessoas, corretores, donos de imobiliária que usam estratégias piores ainda, né? De você... Você tem programas hoje que vão te mostrar o nome do cliente, telefone e tal, e acaba indo atrás, acaba tirando daquela imobiliária, puxando para lá, pegando uma exclusividade. Então, assim, hoje a gente trabalha para ter, assim, 30, 40% do que eu vendo hoje é em parceria. Então, eu tenho que ter um bom relacionamento com o Rafael, com a Nova House, com todas as imobiliárias de Campo Grande, porque você não faz nada sozinho, né? Então, assim, se eu começo a fazer isso com o meu concorrente, Ele vai fazer com você. ele vai fazer comigo. E aí, o nosso mercado já é um mercado muito difícil de se trabalhar, né? Muitas pessoas enxergam o corretor de imóveis como aquele cara que não deu certo. Ah, vira corretor, faz alguma coisa, né? Ou aquele cara trambiqueiro. Ou às vezes você faz todo o trabalho, o cara não quer te pagar os 5% de comissão, quer negociar. Então, assim, se você não agir com um mínimo de ética, né, você fica muito pouco tempo no mercado, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que ser... É óbvio, vai haver algum momento onde você deixou com o Black, você deixou com a Nova House e eu te conheço e eu vou falar, pô, você tá vendendo? Deixa comigo também. Mas é diferente de eu ir lá, passar o dia inteiro pegando foto e ligando pros caras, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter um mínimo de... Não é isso que a gente ensina pro nosso time. Como que vocês ensinam a captação hoje pro time? A captação inicia primeiramente com o seu Hall de networking. network, né? Pega a sua agenda do seu celular aí, que você tem mais de não sei quantos contatos, e você vai conversar com ele, se apresentando, dizendo que agora você é corretor de imóveis e que você está à disposição. Você não quer vender nada É para ele. verdade, vai ter lançamento, eu já recebi um monte aqui, ó, de corretor me Exatamente. chamando para lançamento. Mas quando o corretor ele começa, e a gente gosta muito de receber e formar novos corretores, né? Os meus melhores corretores hoje na FTX foram formados por nós. O cara entrou fazendo o curso, né? E a gente desenvolveu ele. Então, assim, esse cara, a primeira coisa que eu falo, vou ensinar ele a ser captador. Você não vai ligar para ninguém para oferecer um lançamento, porque você ainda não sabe. Você vai ligar para o Felipe para ofertar o seu serviço. Você quer vender algum imóvel dele. Olha, Felipe, me dá a oportunidade, né? A gente se conhece, eu sou corretor de imóveis, acabei de fazer aqui meu curso. Você tem algum imóvel seu que você quer vender, você quer alugar, quer deixar comigo? Cara, eu não tô te oferecendo nada. Eu tô te oferecendo resolver o seu problema. Eu não quero te vender nada ainda porque eu tô aprendendo. E se o cara às vezes não tiver, pelo menos ele talvez lembra que você já tá no páreo. Exatamente. Então é aquele negócio, é oportunidade. Talvez é a única vez que você vai encontrar com o cara, o seu vizinho no elevador ali. Você tem que falar para ele que você é corretor de imóveis. Há um grande erro do corretor que fica dentro do escritório. Sim, total, total. Corretor tem que sair todo dia. Corretor que pega uma sala e fica na sala. Não. Assim, Só se estiver fazendo ligação, né? Exatamente. A gente vê, quando eu entro no escritório e vejo aquilo lá borbulhando, atendimento, corretor, e eu fico feliz às vezes quando falta espaço. Alguém chega lá, Thiago, tem cliente esperando ali na recepção, não tem sala de reunião. Fico feliz. Agora também quando eu vejo o escritório muito vazio, não, os corretores estão atendendo, tá na rua e tal, eu já fico preocupado. Então é aquela montanha-russa de emoções. Agora, eu fico imaginando, porque existem momentos que a gente vende muito e logicamente a venda gera uma alegria, gera aumenta sua dopamina, você fica animado, você tem uma questão da energia, imagino um cenário de lançamento e tudo isso. Mas nem sempre é assim. Talvez não tenha um lançamento, talvez tenha um dia que o mercado tá meio ruim, Selic tá alta, taxa tá ruim, ninguém tá querendo comprar. Aí entra você como diretor comercial. Conseguir manter o time animado no gás. Porque uma coisa é eu querer comprar e o cara me atender dizendo: Oi, não tem, a gente pode ver alguma coisa pra você. Ou o cara fala: Fala, Felipe! Não, cara, podemos ver aqui pra você alguma coisa. Tem essa energia. E aí? Como manter o time animado? Você tá falando uma coisa que aconteceu essa semana dentro da nossa empresa. E isso é, assim, tá muito fresco na minha memória porque é algo que a gente estava vivendo. Mercado imobiliário, eu vou planejar o ano 2025, eu não sei o que vai ter para vender.
né? Tem muitas incorporadoras que seguram aquilo ali até o último para passar para a gente. Aquele senso de urgência, né? Isso. Né? Então, assim, a gente estava programando, eu tenho uma meta para bater junto com a equipe nesse último mês do ano. E eu tinha 3 produtos a serem lançados. Né? Um produto da Plaenge, um produto da Joy e um produto da HVM, que é num terreno nosso. Então, hoje eu abro frentes. Né? Então, eu tenho uma equipe trabalhando esse produto, outra esse e outra esse, 1000% focado em ligação e prospecção para cada um para um produto. Você pode vender tudo, mas o seu foco é esse produto, esse produto, esse produto. E aí, o que aconteceu? Esse produto vai lançar, já tem data, esse vai lançar e vai ter data, e esse aqui, que eu tinha mais de 15 corretores focados nesse produto, o registro de incorporação não saiu. Aí, E ele não vai ser lançado esse ano. E eu tenho o segura. corretor trabalhando durante 2 meses nesse produto. Como que eu vou falar para o corretor que aquilo que ele está trabalhando durante 2 meses, que eu incentivei ele a trabalhar, que eu ajudei ele a fazer a escolha, não vai lançar esse ano? E aí? E aí? Exatamente, foi e aí? Eu vou trazer o problema para ele e não adianta eu só trazer o problema, eu tenho que trazer a solução. Porque é a primeira coisa que ele vai falar. E aí, Thiago, o que a gente vai fazer? Então, assim, essa estratégia é muito complicada, né? Porque você está lidando com o emocional do cara. Porque dependendo do que eu falar, no dia seguinte ele vai ser esse cara atendendo o telefone. Não tem. Tem, porque o cara está totalmente desmotivado. E hoje todos os nossos corretores, eles vivem 100% da corretagem. Eu não aceito mais corretor hoje dentro da FTX que de manhã ele é não sei o que e à tarde ele é corretor de imóveis, porque o cara não foca. Mas voltando, o que eu fiz? Falei, olha, pessoal, juntei na sala de reunião, aconteceu isso, isso, isso. Isso não depende da gente, depende de prefeitura, depende de várias outras coisas que não está no nosso domínio. Então, ponto. Não vai acontecer. Aí deu aquela baixada. Falei assim, a gente sempre olha para frente. A nossa empresa, desde o dia que ela iniciou, ela está em crescimento. Começamos a vender 10 milhões, 50, 80, 200, 210 e a nossa meta esse ano é 230 milhões. E falta X milhões para a gente atingir essa meta. E essa meta ela estava montada em cima desses 3 produtos. Não tem agora. O que a gente vai fazer? Ficar chorando? Não. Eu já tenho uma reunião assim, 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 com a Plaenge. A Plaenge vai vir aqui amanhã. A gente vai colocar todas essas fichas desses clientes que iam comprar esse produto, que vai ser lançado só o ano que vem, e a gente vai colocar nesse produto, que é um produto no Jardim Veraneio, onde a FTX é referência nesse produto, onde as maiores áreas e a quantidade de áreas está na nossa mão. Os 250 investidores que a FTX tem estão nesse bairro, e aí eu comecei. E aí o brilho no olho vai começando. Eu transformei o outro produto melhor do que aqueles que eles estavam vendendo. Aí eu fui falando, eu falei assim, porque a gente é referência, a gente é sócio da Plaenge em 5 produtos que vão ser lançados no próximo ano e tal. Ali no momento, ele quase beira, fala bem assim, porra, por que eu tava vendendo aquele outro produto? Por que eu não tava nesse produto desde o começo? Entendeu? E dali aí eu jogo para eles, vocês estão comigo? Eu posso ir atrás da Plaenge e trazer os caras aqui para dar um treinamento pra gente amanhã, para vocês tirarem as dúvidas. Não, você vai conseguir? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir aquilo que eles não fizeram para ninguém. Não, Thiago, pode fazer. Quando que a gente começa? Amanhã? Eu falei, amanhã. E aí eu peguei, isso daí aconteceu antes de ontem. Saí, fui lá na Plaenge, falei com a gerente comercial, e aí eu abri o jogo. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Esse aqui não vai acontecer como ia acontecer. E aí que é o negócio de você ter bons parceiros. Eu sentar numa empresa que é concorrente da outra e falar, olha, isso aqui não vai mais acontecer, e eu estava focado nisso com um pedaço do meu time. Eu estou te pedindo agora, porque eu tenho corretores bons aqui, com fichas boas aqui, para colocar aqui. Você está comigo? Thiago, muito obrigado por você ter contado com a gente. Agora, Thiago, para você conseguir trazer essa visão, a sua sala é fechada hoje, eu não conheço ela lá. Não, a minha sala é de vidro aberta. Eu não consigo trabalhar. Se eu quiser trabalhar quietinho, resolver as coisas, eu tenho que ir lá para cima e ficar. Eu vou lá para a sala de marketing. Imaginando, Thiago. Todo mundo que passa para ali. Que existe uma preparação, principalmente alguém que vai estimular, uma preparação psicológica primeiro em você. Porque primeiro você recebeu o baque, você recebeu a primeira notícia, não foram eles. Foi você. Ó, não vai rolar. Primeira coisa que eu imagino que você fala. Merda. Sim. Putz, e agora? Aí você tem que pensar. Tem que pensar na solução. Rápido. E você tem que tentar mudar o seu estado de espírito. Sim. Né?
sei lá, sorrindo, mudando, tentando mudar. Porque não adianta eu tentar dar uma notícia boa com a cara fechada. Se eu falar, gente, eu tenho uma baita oportunidade pra vocês, a Play vai vir aqui. Vocês estão comigo? Todo mundo tá comigo? É uma coisa. Agora eu falar, olha, a gente vai vir aqui, vocês estão comigo e tal. Não sei. É outra pegada. Exatamente. Você consegue fazer isso tranquilamente? Cara, tranquilo não é, mas é o que tem que ser feito. Então, assim, é muito difícil quando você recebe esse tipo de notícia, porque se isso é muito ruim para o corretor, imagina para nós. Né? O terreno é nosso, a gente é parceiro, impacta em um monte de coisa. É um planejamento muito grande que você faz. Então, assim, a pancada dói muito na gente, né, que está à frente. Mas ali, por exemplo, a gente recebeu a notícia numa sexta-feira. E aí eu seguro para dar notícia pro time na segunda-feira. E na segunda-feira eu já tenho que estar com toda outra estratégia montada, né? E eu tenho que ser muito rápido antes que essa informação vaze, porque se vazar vai falar assim, porra, Thiago, você estava sabendo, você não me falou, né? E eu tô aqui ligando, tô aqui ligando. E o tráfego comendo solto, e os leads acontecendo, e os meus corretores ainda atendendo daquele produto, sabe? Então, assim, é uma linha muito tênue aí que você tem e você não pode transparecer nada para eles. Mas, assim, de coração, na hora que eu vou passar isso para eles, é algo que eu já estou acreditando 100%. Eu já comprei essa ideia. E na hora que eu comprei essa ideia, eu já prefiro olhar assim para eles. Eu falei assim, que é algo que eu disse para eles. Eu falei assim, gente, eu já tive provações na minha vida de que tudo que acontece na nossa vida, ali na frente a gente vai saber o motivo. Então, assim, se isso está acontecendo agora, será que não é pra gente ser foda e ser campeão nesse? Todo mundo focar nessa porra aqui e ser campeão? Vamos ressignificar. E depois no outro vai todo mundo e ser campeão também. Cara, eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar, porque se eu não acreditar, eles não vão acreditar junto comigo. Hoje o corretor acaba sendo, e vou dizer dentro desse cenário comercial, mais do que o financeiro, o coração da empresa, porque como a gente acabou de falar, de nada adianta ter um excelente financeiro se não entra dinheiro ou a caixa é muito pequena. Agora, manter bons corretores, eu imagino ser um desafio. Sim. Porque é igual você manter um bom funcionário para ele não abrir uma empresa e ser um concorrente seu. O cara é bom, cara. O cara é bom. Por que ficar aqui? Se o cara é bom o suficiente, às vezes, para abrir um concorrente direto. O Felipe, a gente já teve aí na nossa história, que é recente ainda, mas a gente já teve uns 4, 5 corretores que saíram da FTX, montaram as imobiliárias dele, e assim, hoje com a maturidade já que eu tenho do negócio, é super tranquilo e a gente fica feliz, porque do mesmo jeito que eu tive a oportunidade na minha vida, né, um dia eu deixei alguém na mão, né, saí lá da empresa CLT, deixei o cara na mão para ir atrás do meu sonho. Mas você deixou na mão uma empresa de engenharia, né? Mas... Não era alguém que te treinou, que você não era nada, cresceu, etc. Tal, então... Você deu todo o know-how para ele, mostrou como é que faz, o cara fala, valeu aí. Essa maturidade que eu tenho hoje não é a mesma que eu tinha no primeiro ano quando aconteceu. Eu ficava puto. Primeiro ano, seu desgraçado, cara. Não, fiquei sem conversar com os caras mas hoje a gente vê os caras brilhando, fazendo, e você fala bem assim, porra, esse cara, ele nasceu dentro da FTX, você vê o cara sendo bem sucedido no propósito dele. Mas também. Tem estratégia de fazer o cara ficar, você acha, hoje? Tem muita. E aí eu quero te falar, como que eu vou reter pessoas hoje num mercado que é tão difícil, que é o quê? O meu concorrente hoje não é só as imobiliárias. O meu concorrente é o corretor autônomo. Porque assim, a Plaenge e todas as incorporadoras me pagam 4% como imobiliária. Só que como imobiliária eu tenho todos os meus custos, certo? E se você é um corretor autônomo, a Plaenge te paga os 4%. Só que você não tem escritório, você não tem aquela operação toda. Então, assim, o que é mais interessante? Você tá sozinho. Então, para eu ser mais interessante, eu tenho que entregar muita coisa para você. Por quê? Dentro da nossa operação hoje, o corretor que está com a gente, às vezes ele vai deixar 50% do comissionamento dele comigo. Então, o cara fala, eu sozinho na Plaenge fazia 4. Eu agora vou lá, vou receber 2. Mas então, o que todo mundo entrega? Né? Cafezinho, internet, aquela coisa toda que você encontra num coworking ou em qualquer lugar, ou dentro da própria Plaenge. Hoje eu não preciso ter escritório para atender. Eu vou atender o meu cliente lá na Plaenge, eu tenho o melhor escritório, que é a própria lá. Então, é o quê? O melhor treinamento, a melhor capacitação, o produto em primeira mão, a marca, que principalmente para o corretor que está entrando no mercado, quem que é o Thiago? Eu sou o Thiago aqui, acabei de me formar. Você me dá o seu imóvel para eu vender?
cara vai bater a porta na minha cara. Agora, eu sou o Thiago lá da FTX, né? Então, assim, por que a gente trabalhou tanto a marca e trabalha no marketing e desenvolvimento? Porque a marca precisa ser forte para esses caras quererem estar com a gente. E aí eu tenho RH, eu tenho o nosso marketing próprio para fazer tudo que eles querem. E aí eu faço vídeo para ele, eu faço a arte para ele. A gente tem 5 programas dentro da FTX hoje para o nosso colaborador, o corretor de imóveis. Então eu tenho a melhor festa de final de ano para premiar eles. Tem ranking de venda todos os meses, tem premiação, tem treinamento e tem o melhor de tudo, que são os produtos exclusivos da FTX, né? O X, que são os investidores, né? A gente compra as áreas hoje no Jardim Veraneio para ofertar para as incorporadoras construírem nessas áreas. Isso é um produto. E junto em um pool de SCP, né? De Isso. investidores. Uhum. A gente trabalha com SPE lá. SPE, tá. Então, assim, quando eu formato esse negócio e cotizo a SPE, essa cota o meu corretor pode vender. Só o meu corretor da FTX. Então, essa é uma exclusividade que ele tem. Então, assim, eu tenho 30 SPEs hoje. Né? É claro, eu não tenho nessas 30 cotas disponíveis, né? Porque já foram a maioria delas. Só que quem que vende essa cota? O meu corretor. E aí ele ganha quantos por cento? 5%. Por quê? Porque é um produto meu. Neste momento, eu, enquanto FTX, eu não figuro como imobiliária. Aí eu pago 5% direto para o meu corretor. E essa SP ela vai se tornar depois o quê? Um produto. E esse produto eu vou assinar com uma incorporadora. E na hora que eu vou assinar com essa incorporadora, eu obviamente peço o quê? Uma preferência de venda para quem? Para o meu time. Então, pela segunda vez, ele vai ganhar uma comissão em cima do mesmo negócio. Então, assim, a gente começa a criar, né, desde o nosso segundo ano, estratégias para ter o quê? Para ter o corretor junto com a gente. Para quando ele pensar em ir para outro lugar, ele vai falar assim, não, mas aqui tem produtos que o outro não tem. Aqui tem treinamento que não tem. Aqui os caras investem em mim. Eu acho que esse é um grande diferencial. Se você olhar o Instagram da FTX, as pessoas que menos aparecem ali sou eu e meu sócio. Porque não é para mim, não é o desenvolvimento do Thiago, do Fernando, é da empresa. Eu jogo o cara lá em cima. E, obviamente, eu corro muito o risco de desenvolver o cara, mostrar ele para o mercado e depois ele sair. Mas eu prefiro, durante o momento que ele esteja comigo, ele não seja um profissional medíocre. Eu quero ele muito bom enquanto ele estiver comigo, mesmo correndo o risco dele sair. Pensando em FTX, eu conheço muitas empresas que acabam criando um ecossistema. E digo um ecossistema, eu não quero ser apenas uma imobiliária de um monoproduto, mas vou ser uma imobiliária de multiprodutos. Eu conheço algumas imobiliárias que falaram, também não quero ser só imobiliária, eu vou criar um próprio ecossistema nosso de imobiliária, construtora, incorporadora. Às vezes começa, por conta do networking, às vezes começa... Vai te levando, né? Vai levando, né? Eu falo, pô, igual você acabou de dizer, Sim. Eu tenho o terreno, eu tenho o conhecimento, organizei como imobiliária, fiz uma SPE, vou vender para uma incorporadora. Pô, eu conheço uns amigos, será que dá pra gente abrir uma incorporadora? Uma FTX incorporadora. O grupo X do Ike Batista, a ideia era essa. Ele falou, pô, vou ter que contratar alguém para construir os navios. Eu mesmo vou abrir uma empresa para construir os navios. Existe essa visão na FTX de começar a desenvolver, ou se já desenvolve, um ecossistema imobiliário? Existe. Hoje eu falo que o cliente ele consegue ser atendido de ponta a ponta dentro do mercado imobiliário, dentro da FTX. E isso foi se criando, obviamente, a partir da necessidade desse cliente. A parte de gestão de carteira de loteamento, ela nasceu justamente nisso. Porque a gente vê uma área, Felipe, uma área grande, a gente não pensa, e hoje o nosso corretor não pensa em colocar uma placa e colocar no Infimóveis para vender. Se essa área tem potencial, a gente pensa no quê? Porra, eu não quero ganhar só comissão. Eu quero fazer aquilo ali triplicar de valor, eu ganhar dinheiro junto, eu me colocar no negócio, né? E fazer o negócio acontecer. Então a gente já desenvolvia loteamento. Né? Isso daí é a parte do Fernando. O Fernando desenvolve loteamento, a gente aprova junto à prefeitura, a gente tem equipe de engenharia e arquitetura, a gente fazia isso. Isso dentro da FTX? Dentro da FTX. E aí isso vira um produto, certo? Loteamento. É um loteamento. E aí esse loteamento é popular, ele vai ser pago em 120 vezes. A gente administra o loteamento. A gente não administrava. Quem que fazia isso? Você já vende, quer dizer, você fez loteamento. E aí você vende. pega, o nosso cliente é um médico, ok? O médico tem as funções dele.
E aí ele traz pra gente, eu vendi a ideia dele de um loteamento, chegou até aqui, virou produto, eu vendo 100%, Ganha comissão na venda. ganho comissão na venda, e aí chega na hora da administração. E aí o cara perguntou pra mim, na época, lá atrás, vocês fazem administração? Faço. Eu fazia? Não. Não faço, a partir Mas de agora. como que eu vou A partir de entregar, agora mas como faço. que eu vou entregar uma carteira que vai ser gerida durante 10 anos? Eu vou entregar pra você ganhar dinheiro? Claro. Não, eu vou aprender a fazer. Já tô fazendo eu tudo, vou né? aprender a fazer. Lógico, né? lógico. E aí a gente aprende a fazer e faz, e aí hoje a gente faz a gestão de carteira. E aí isso nos dá habilidade para fazer. Hoje a gente faz gestão de carteira no Rio Grande do Sul. Porque é o quê? Contrato, Você precisa estar em retomada, loco, né? não precisa estar, porque não é um cobrança, tudo. aluguel que E você vai fazendo. não é uma gestão de aluguel tradicional. Isso. Então, assim, o mercado vai levando, né? Por que que hoje, por exemplo, admiro muito o Black, porque ele nichou o negócio dele e está numa excelência aí trabalhando. Só que eu, com uma imobiliária desse tamanho, eu não consigo nichar o meu produto. Por quê? A nossa ideia é você, Felipe, é um cliente de alto padrão. Você vai comprar um loteamento da Plaenge comigo. Mas, em algum momento, às vezes, você quer comprar algo da MRV para sua funcionária. Ok. Eu preciso vender. Eu não posso deixar você sair, entendeu? Então, assim, a gente foi fazendo vários serviços para manter o Felipe dentro do nosso escritório. Entretanto, Então, por isso... mas existe um foco. Você vende o MRV e o MRV, você fala, eu sou FTX, vendo MRV, você deu o exemplo da Black, por isso que eu tô falando. Porque eles pontuaram como alguém de alto padrão. Lógico, não é burro. Se tiver ali, lógico que vai vender. Sim. Mas assim, você não vai encontrar nenhum post disso, você não vai encontrar ninguém mas falando isso sobre isso. daí Mas é lógico que eu vendo. É até mas tem imobiliárias que não vendem, certo? Entendi. A FTX ela vende tudo. Tanto é que a gente tem um braço da nossa empresa, que é uma outra imobiliária dentro da Moreninha, extremamente popular, chama Nova Morena. É nosso, é minha, do Fernando. E a gente abriu essa imobiliária para quê? Para ela ser âncora de um loteamento nosso, que é o Bela Itália, que é parcelinha pequena. Né? Então, assim, eu vendo de ponta a ponta. E dentro do meu time eu tenho pessoas que vendem isso, e pessoas que vendem isso, e que vendem isso. Então, assim, se você olha, por exemplo, tem muita gente que acha que a FTX só vende imóvel de alto padrão. Né? E que ela só pega captação de alto padrão. Mas isso foi uma estratégia de marketing, o quê? O que eu quero mostrar para o mercado. Né? Então, realmente, você não vai ver uma publicação da FTX e nem num patrocinado de imóvel. Eu ia te perguntar isso, mas você faz tráfego direcionado para baixo padrão? Faço. Lógico que eu falei, não vai aparecer lá, mas o tráfego, Faço. existe um tráfego direcionado. Mas, pra por alto exemplo, padrão. quando eu faço tráfego dentro da FTX, eu faço tráfego dentro da FTX de MRV. Mas o meu criativo, a minha pegada é investimento. Entendi. Agora, quando eu faço... Pode ser o médico, você não quer comprar 3, 4 MRV de exatamente. investimento lá? O criativo é de um jeito. Entendi. Agora, quando eu faço tráfego dentro da Nova Morena, que é uma imobiliária popular, o MRV ele já vem com uma cara totalmente diferente. A coloração é diferente, é o seu primeiro imóvel e tal, entende? Então, assim, você consegue trabalhar e a gente consegue trabalhar nos dois perfis, mas de forma totalmente diferente. Agora, eu queria avançar numa questão que eu percebo uma grande dificuldade. Eu ouvi uma frase hoje que é o fechamento. Eu vi hoje essa frase. Um amigo meu, empresário, mandou para mim um vídeo de um bilionário americano. E nessa entrevista com esse bilionário americano, a pergunta central era qual era a dica que esse bilionário dava na hora do fechamento. Uhum. E esse bilionário disse assim, a dica que eu dou é coloca o contrato na mesa, deixa a caneta e quem falar primeiro perde. Essa foi a frase, ele disse, porque se você chegar no momento do contrato, para de falar, fica quieto, porque às vezes a pessoa continua falando muito e perde. Eu já vi vários casos, já experienciei na minha própria trajetória empresarial, não sei se isso difere tanto na área imobiliária, de clientes que fecharam, você já deve ter passado por isso, e aí ele chega no momento da assinatura, então tá bom, assina aqui. Aqui travou. Ou você já mostrou tudo, e aí na hora que fala, e aí então, fechado? Parece que não sabe perguntar o que acontece. Como fazer fechamento, Thiago? O Felipe, a gente tem uma coisa... Ou como não fazer cagada nos fechamentos? Como não fazer cagada. Eu falo bem assim, você fechou o negócio, cara, esquece. Esquece.
Para de conversar, para de ficar falando, porque às vezes o corretor ele tem aquele ímpeto, aquela ânsia de ficar falando, 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 falando. Eu já vi, já presenciei dentro da FTX negócio fechado, o cliente saiu do stand de vendas com o negócio fechado, escolheu a unidade e corretor pega, depois de meia hora, liga para o cliente e fala bem assim: ah, tem uma outra unidade assim, assim, assim. Perdeu. Cara, fechou, esquece. Não fica tentando, sabe? Mas o que que eu acho? O corretor, ele tem um medo muito grande, que é receber o não, Uhum. certo? Mas ele acha, às vezes, ele fica vendido por algo assim, se eu apertar muito, eu vou perder, sabe? Só que se ele vai perder de qualquer jeito, apertando, não apertando, falando, não falando. Você Então, acha? De qualquer jeito o cara perde, se for pra perder? eu acredito que sim. E às vezes, quando entra um coordenador de vendas, um gerente de vendas para fechar, porque para você, corretor, você só tem uma negociação, ok? Então, para você, você trata aquilo ali como a sua única possibilidade. Agora, o gestor, ele tem o quê? Várias possibilidades. E ele precisa o quê? Fechar, fechar, fechar. Porque você, corretor, vai ganhar grana. O meu gestor só vai ganhar grana se tiver volume. Então, quando entra o gestor, entra o coordenador, um gerente, eu não tenho tanta emoção. Para mim é isso aqui. E aí, Felipe, vai ou não vai? Vamos fazer? Tá aqui. Cara, por que você não vai assinar? Eu fiz tudo o que você queria. Eu consegui a melhor condição, o melhor prazo, né? Eu trabalhei para você. Como que você não vai assinar? Por quê? O que está faltando para você? Então eu consigo ser mais prático e direto naquilo que a gente precisa fazer. O corretor, às vezes, ele não tem, porque ele tem medo. Se eu apertar demais o Felipe aqui, ele vai espanar e eu vou perder. Só que o gestor, ele não tem essa emoção. Mas você acha Ele que quer o quê? Fechar. você acha que tem algo de errado que o corretor pode falar pra estragar a negociação? Às vezes Sua sim, experiência? às vezes sim. Assim, não fale isso. Às vezes sim. Eu acho assim, quando você fica inventando muito negócio, tentando colocar muita coisa ali onde não tem, às vezes você acaba fazendo uma cagada, você acaba falando uma besteira, entendeu? Então, assim, responda aquilo que foi perguntado, né? Às vezes eu vou fazer uma apresentação para você, tá? Você e a sua esposa, e eu não estudei a sua história, né? Tem muita gente que fica focado no Instagram, Facebook, essas coisas, para quê? Para ficar se divertindo. Mas dá para você usar essa ferramenta para o seu trabalho. Cara, eu vim aqui conversar com você, porra, por que que eu não estudei? Com quem que eu vou falar? Para eu não dar uma mancada, para eu não falar uma besteira. Quantas vezes eu já vi corretor abrindo a boca e falando merda? Desculpa a palavra, né? Fala merda mesmo, fala. Tem muito que fala merda Cara, mesmo. fala Já merda. ouvi vendedor O falando tempo merda. inteiro, entendeu? Então, assim, você vai ali, às vezes você dá foco por uma coisa, eu vou dar foco num imóvel, numa piscina, sendo que eu não sei, às vezes você perdeu o seu filho afogado. E aí eu vou te encantar na piscina, mas não é a piscina que vai te encantar. Então é aquele negócio. Esposa do cara é paraplégica, você fica oferecendo a Exatamente. piscina, pô. Porra. Você que vai nadar com a sua esposa aqui. Isso, ou O às cara não vezes. tem nem noção da vida do cara. Cara, É verdade. por isso que é aquele negócio, ouve, você tem que ouvir, eu tenho que conversar primeiro com você para entender o que você. Para eu não falar E besteira. essa, na verdade, é uma estratégia meio básica, em tese, de vendas, né? Sim. Meu pai trabalha há 38 anos vendendo carro, no mesmo lugar, lá no Percal, gerente de vendas. E ele é gerente, então ele sempre me fala que ele orienta pros vendedores dele, Thiago. O cara chega e fala: olha esse carro. Pergunta, pô. O cara às vezes quer levar coisa pra fazenda. Tá nem aí o interior do carro, você quer saber quantos litros cabe atrás. Mas sabe qual Ou que o é contrário. o principal problema? O corretor, ele quer vender aquilo que ele quer. É. Eu preciso vender aquilo que você quer comprar. Eu já perdi venda sim, até perceber que eu estava tentando Você já vender chegou e o que- falou assim: isso não é pra você? Você já falou isso pra algum cliente? Não, Percebendo? não, não. Mas eu já tive coisas que aconteceram no escritório, por exemplo, do corretor mostrar um investimento de 600 mil reais para o cara, um cara que tem um puta potencial, gigantesco, empresário. Só que o cara, às vezes, ele não vai fechar, não é porque ele tem dinheiro, é porque às vezes não faz sentido, e aí tal, tal, tal. E aí o corretor fala bem assim: eu vou te mostrar esse aqui, que eu acho que esse daqui você consegue. Um investimento de 150 mil reais. Porra, acabou. Acabou. Pensa se eu fizer isso com você. Não eu tô falando que você não tem dinheiro para comprar, né? E não é isso. Eu tive uma experiência na minha vida há pouco tempo atrás, porque eu tinha um desafio, sou muito. Eu me conheço, então eu gosto de desafio, eu gosto de ser desafiado e isso me motiva. E aí, uma construtora pegou e falou para mim: Thiago, eu preciso muito vender esse negócio aqui. Falei: porra, deixa comigo.
né? E me motivou e me desafiou. E aí eu pensei num cliente para fazer isso. Um cliente que estava precisando sair de uma casa, ir para um outro lugar para comprar, enfim, estava vindo aqui para Campo Grande e eu tentei ofertar aquilo ali para ele. Aí na primeira vez eles falaram: "Ah, mas isso não faz, eu acho que não faz sentido para mim, não é isso que eu quero. Vamos fazer uma visita?" Aí levei lá, estressei o cliente, saiu o cliente, a esposa dele, foram fazer a visita. Ah, então, mas não é bem isso que eu quero. Não, mas a gente pode fazer isso, isso, vamos organizar assim, assim, assim. Eu estava tentando o quê? Eu não estava atendendo o cliente. Eu não estava atendendo o cliente. Eu estava tentando fazer aquilo que eu queria. Você queria vender. E o que aconteceu comigo? Eu perdi o cliente. Eu poderia ter atendido ele naquilo que ele queria. Mas não, eu queria fazer algo Você queria vender aquele imóvel para aquele cliente. e aí eu perdi o cliente. Entendi. Né? Aí eu não conseguia atender ele. E poderia ter feito outra venda realmente, porque eu não ouvi o que ele estava me falando o tempo inteiro. Que Talvez ele se você queria tivesse aquilo. ouvido ele, talvez falado, tá bom, não é esse imóvel, mas, pô, tem um gigantesco portfólio aqui. Pô, o que você quer? Vamos, é isso, isso, isso. Não, esse aqui faz sentido, vamos lá visitar, pronto. É ouvir o cara. Se você não ouve, não vai. Expansão FTX fora de Campo Grande. Você já falou que vocês atendem até mesmo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul já. Não que tenha uma FTX no Rio Grande do Sul, mas vocês atendem já loteamento. Existe essa perspectiva em curto ou médio prazo Sim. de expandir FTX como imobiliária para fora? Hoje, como imobiliária, a gente está em Sete Quedas, a gente tem um escritório lá, né, para atender um loteamento, mas para essas outras cidades que a gente está como FTX, mas sempre ancorada num produto. Né? Então, hoje eu estou em Costa Rica com um produto, em Chapadão do Sul, vendendo um produto. É um pocket, tá lá ali com só com o produto especificamente. Isso, só com produto, sempre com um loteamento. Em Amambai, a gente tem perspectivas de ir para outros lugares como imobiliária. A gente tem para Londrina, a Plaenge é de Londrina, o Fernando, meu sócio, é de Londrina. Porque aqui em Mato Grosso do Sul, eu só imagino aqui Dourados. Me corrija se eu estiver equivocado. Mas não é um local que a gente gostaria de entrar. Você não. pensa mais fora do... Isso. É que você precisa de gente lá, né? Eu Isso. acho que esse é o grande O desafio. nosso negócio é gente. Esse é o grande desafio. Se não tiver gente. Mas assim, nessa linha de investimento, a gente já está em São Paulo, a gente já prospecta clientes em São Paulo, em Londrina, em Brasília. A gente tem bastante gente que investe em Campo Grande e nunca veio aqui. A maioria dos nossos investidores desses 300 investidores, 80% não é de Campo Grande. O Campo Grandense, por quê? Todos esses investimentos eles estão ancorados num bairro, que é o Jardim Veraneio. Né? Você sabe por quê? Por conta ali da Plaenge, a gente começou a comprar áreas e vender Antes isso. dela abrir o primeiro lá. Vocês já Isso. estão faz tempo lá, já nessa perspectiva. Só que o Campo Grandense, você é daqui? O Campo Grandense, você sabe como é que é. O Campo Grandense não acredita e não acreditava naquilo ali. Então, quando a gente ia mostrar isso para o Campo Grandense, eles falavam que você tá louco, aquilo ali é um mato só, aquilo ali nunca vai acontecer nada. E aí, quando a gente começou a ver isso, também gerou um outro alerta. Poxa, é melhor eu buscar investidores fora, porque se eu começo a buscar aqui, né, vai alertar todo mundo, o valor do metro quadrado vai subir, eu não vou conseguir adquirir áreas relevantes até isso chegar na mão de todo mundo. E aí a gente vai para fora. E aí a gente começa a pegar investidores, muitos de Londrina, por quê? Porque a Plaenge teve esse crescimento nesse modelo em Londrina. E ela tá lá. E ela tá lá, né? Então, assim... Quando fala a palavra Plaenge, Londrina, o pessoal sabe o que tá falando. Exatamente. Então, assim, tem gente que nunca veio aqui em Campo Grande. Só que esses caras ganharam muito dinheiro, porque eles pagaram o valor do metro quadrado lá 8, 9 anos atrás, junto com a gente, que a gente já chegou a comprar terreno ali por 40 mil reais. E hoje venderia por quanto esse mesmo terreno? 300 mil. É interessante você me dizer isso, porque mostra um potencial de regiões que às vezes ainda é desconhecido em Campo Grande. Porque Total. a cidade vai crescendo. Sim. Você falou que esse ano a meta global geral de vendas, 230 milhões. 230 milhões. E olha que nós estamos falando apenas de FTX, tem Sim. várias imobiliárias em Campo Sim. Grande. Você visualiza um mercado em Campo Grande de 500 milhões, 1 bilhão de vendas? Eu acredito. Eu acredito que daqui uns 5 anos a gente já vai estar falando nisso. Imagina você botar uma meta... Gente, esse ano é 1 Sabe bi. o que eu acho que é mais difícil, Felipe? Por exemplo, e para mim é muito desafiador,
dos 200 para os 300. Eu acho que o meu maior desafio vai ser, na hora que passar dos 300, eu acho que a chave vira. Sabe que tá muito apertado esse 210 para passar pro Ano passado era quanto? O ano passado nós fechamos 210 milhões. Então você tá. Por isso que você tá dizendo que tá nesse É, 210, 200 isso, e tá pouco, difícil, 200 entendeu? Então eu acredito que na hora que virar a chave, que a gente conseguir bater 300 milhões, é aí o negócio... Mas você acha que porque esse sabe por quê? número... Porque eu acho assim, 300 milhões, na hora que eu conseguir bater 300 milhões, eu já sei a receita do bolo, o processo ele já tá voando, entendeu? Então assim, porque essa é a minha realidade, é a realidade dos meus parceiros. A gente muda o negócio o tempo inteiro para tentar achar o jeito ideal de fazer. Então assim, se isso não está funcionando, a gente muda tal. Hoje é pré-atendimento, entendeu? Então, assim, o tráfego pago a gente faz. Só que o processo da venda junto com o corretor, cada um faz de um jeito. Eu já visitei várias imobiliárias do Brasil e cada um faz de um jeito. Então, eu preciso encontrar o meu jeito para ser mais rápido. Por quê? Porque para eu vender 300 milhões, eu preciso o quê? Ser uma máquina de produção. Para eu vender meio, né? Eu preciso ser uma máquina de produção. Então eu tenho que achar isso. É o quê? Isso está dentro do quê? Do processo. Você tem que vender todo dia. É o processo. É. É o processo, é o corretor não perder tempo, eu ter um sniper na hora da venda, o fechamento tem que ser direto, né? O cliente não pode ficar encebando muito tempo ali no escritório. Então é uma máquina de produção, é escala. Né? Então, eu acredito que na hora que a gente bater os 300, é o momento onde eu já sei, eu já cheguei na minha melhor eficiência de agilidade. Quando você para e pensa num número assim, a gente tá falando aqui, 230, tal, 300 milhões. O Thiago de 8, 9 anos atrás, lá no comecinho, que ganhava seus 7 mil 7 mil reais por reais. mês 7 mil reais. na empresa de engenharia. Uhum. Felizão. Felizão. 7 mil reais. Casado. Casado. E pensando de falar, ainda não tenha chego, mas quando você coloca uma meta, é porque é uma perspectiva que não é viajado. Você hoje, por exemplo, não coloca uma meta de 1 bilhão, porque não faz nem sentido. Mas você está colocando meta de 250 milhões, porque você fala, vou ter uma empresa, acho que não é no seu bolso hoje, mas vou ter uma empresa de que anualmente vai faturar 200, 250, 300 milhões de reais. Você imaginaria isso em alguma hipótese ou em algum cenário há uns 8, 9 anos atrás? Não. Era algo que eu queria muito, mas eu imaginava que demoraria muito mais, que não seria nesse mercado. Nunca imaginei nesse mercado. Mas é algo que, na hora que eu entrei nesse mercado, já me despertou e eu falei, eu vou conseguir. Sabe por quê? Eu vejo em Campo Grande, e a gente viu isso muito rápido, oportunidade. Oportunidade, não estou falando nem territorial, tá? Que Campo Grande tem bastante. Mas oportunidade por conta dos concorrentes que tinham aqui. Né? Porque, igual eu estava falando, empresas muito boas, com nome no mercado, com postura ética, mas empresas que ficaram no tempo. Uhum. Né? Que é aquele negócio, eu sou tradicional, eu tenho um nome, então eu não preciso. Marketing, não, isso aí não dá nada. As pessoas vêm comprar comigo porque eu tenho um nome, né? Porque eu tenho solidez e tal. E realmente, Felipe, você vai cansando. Né? Essa rotina na gestão, na diretoria comercial da empresa, cansa, é exaustivo. Porque o negócio funciona porque você está o tempo inteiro ali. Então a gente precisa desenvolver, eu preciso fazer um negócio rodar, o processo tem que ser muito redondo, porque eu preciso sair um momento. Eu preciso pensar para crescer, né? E as imobiliárias antigas não fizeram isso, não prepararam sucessão, né? Então pararam no tempo, o que abriu margem para outras entrarem. E aí, no momento que a FTX entra, era exatamente esse cenário. E aí a gente foi. Hoje eu já vejo outras que vieram depois da gente, percorrendo esse mesmo caminho, trilhando um caminho de sucesso, estando ali, disputando o primeiro lugar, e a gente fica muito feliz, porque a gente foi precursor ali no negócio. Mas era um mercado ali que ele estava... O market share era mínimo. ele estava para qualquer um que entrasse para fazer algo diferente, fazia. E ia ganhar a escala. Então, assim, hoje a gente investe muito em tráfego pago. Com a cabeça que você tem hoje, se você voltasse no começo da sua imobiliária,
você acha que você estaria mais longe hoje? Estaria. Eu teria feito diferente, eu teria descido antes pro comercial, eu teria olhado pro comercial antes de um número ruim. Eu só olhei pro comercial quando ele estava com um número ruim. Se eu tivesse olhado pro comercial quando ele estava com um número bom, a gente estava muito melhor. Que é o que eu penso hoje. Porra, até para você demitir uma pessoa, você tem que demitir no momento que você tem grana. Então, assim, É verdade. eu tenho que olhar para as coisas no momento que eu ainda tenho opções de solução. Naquele momento que a gente decide descer para cuidar do comercial, era um momento que eu não tinha opção. Ou era eu ou era o meu sócio. Porque nem tempo para procurar alguém no mercado para fazer aquilo ali eu tinha. Então, assim, é muito difícil você tomar uma decisão quando você não tem opção. Então, quando você tá bem, porra, tô vendendo aqueles 10 milhões ali que tá confortável, é hora de eu descer, por quê? Eu já tô vendendo 10, por que que eu não tô vendendo mais? Se você hoje, Thiago, pudesse dar 3 conselhos para você mesmo, com a cabeça do Thiago hoje, lá no começo, que conselho você daria? Eu ia. Número 1. Número 1, desafie-se. Você diz metas ousadas? Você diz em que Não sentido? sair da minha zona de conforto. Durante muito tempo eu fiquei na minha zona de conforto de algo que eu sabia fazer muito bem feito. Né? E eu tô falando exatamente da parte comercial. Uhum. No momento que eu saio da minha zona de conforto para fazer algo que é extremamente difícil para mim, na minha cabeça é muito difícil, e algo que não é confortável, porque não era algo que eu fazia, o administrativo para mim é muito fácil. Então era onde eu queria ficar. Né? Mas a vida me levou para algo que era necessário, não tinha como, eu tinha que fazer. E é um momento que eu me desafio, né? Que se eu tivesse feito isso antes, eu estaria melhor. E aí eu me desafio, eu vejo, porra, eu consigo, né? E eu consigo trazer um resultado para a empresa muito melhor, para a empresa, para mim, né? Então, assim, era algo que eu não queria olhar porque é desconfortável, né? Você ficar olhando para aquilo que não é fácil você fazer. Número 2. É... Tenha menos medo. Eu acho que durante muito Que medo tempo que eu você fiquei teve? com medo. Medo de dar errado, medo de perder dinheiro, medo de ser julgado, medo dos meus pais. Talvez se eu tivesse peitado e feito a faculdade que eu queria, eu estaria diferente, né? Então, assim, o medo às vezes te atrapalha muito. Muito. Número 3. Número 3 é ser mais ousado. Ser mais ousado. Eu acho que também eu demorei muito tempo para me arriscar e para ser mais ousado. Talvez se eu não tivesse o meu sócio naquele momento me incentivando e tivesse junto comigo ali, vamos colocar essa grana aqui, eu não teria ido para aquele lugar. E aquele lugar ali é um lugar que nos projetou. Uhum. Né? Tem tantos outros Também parceiros acho. nossos que são muito bons, mas às vezes não tem a projeção por conta dali. E assim, eu sempre pensei na minha vida, tem tanta gente às vezes melhor do... Por exemplo, se eu for contador e você é contador, e eu for atender um cliente de Uno, só que eu sou muito melhor do que você, e você for atender o seu cliente com uma Mercedes, quem que vai levar a conta? Você. Isso não significa que você é melhor do que eu. Não, não Eu estudei significa. muito mais do que você, mas Mas ele não me conhece e não te conhece. Ele tem que fazer um pré-julgamento com base em e algum você elemento. precisa, aquilo que a gente estava falando, você precisa o quê? Se vender. Você está Uhum. se vendendo. Você está vendendo o seu produto. Né? Então, assim, se eu fosse mais ousado antes, eu estaria melhor. Não estou reclamando, mas exatamente a escolha daquele imóvel. A gente precisava se vender para o mercado. Eu preciso mostrar quem eu sou. Pô, se eu não tivesse ali, quem ia ter visto a gente? Aí a gente ia ser mais um na multidão. Não que a gente seja melhor ou pior, não é Não, disso não, que eu não, tô eu falando. entendo. É o É quê? ser bom e parecer bom e ser bom. Exatamente. Por que que a gente investiu tanto no marketing, no Instagram, enquanto ninguém fazia isso? Porque hoje aquilo ali é o nosso portfólio. Aquilo ali qualquer pessoa no mundo pode acessar, né? Então, assim, a gente começou nessa parte orgânica ali, por quê? É o que eu sempre falava para o marketing. A gente tem o que mostrar. Eu tenho um time com 50 pessoas aqui dentro do escritório. Então eu não quero ficar colocando aquelas imagens prontas de Google, de reunião no escritório. Não. A gente vai fazer uma reunião aqui e vocês vão. Então, assim, você entra no nosso Instagram, é a nossa rotina do dia a dia, dos atendimentos, dos corretores trabalhando. É isso que foi nos trazendo essa validação do mercado, entendeu? Porra, olha, as
as salas de vidro, elas são propositais, porque quando o cliente entra no escritório ali, ele vai falar assim, porra, eu li no jornal hoje que a taxa de juros tá alta. Ninguém está comprando imóvel. Lançamento ninguém está fazendo. E quando ele entra ali e ele vê 3 salas de atendimento, cheio de gente, o negócio acontecendo, o corretor ligando, o negócio acontecendo, ele se sente o quê? Encorajado. Fala assim, não, o que está acontecendo? Aqui é diferente. Aqui o negócio está acontecendo. O que está acontecendo? Né? Então, assim, essas coisas, você vai estudando, né, um pouco de marketing, você vai entendendo. Pô, eu preciso de um cheiro aqui, né, da pessoa entrar aqui e ser agradável, Sente bem. um chocolate e tal. Então, assim, essas coisas pequenas, né, que a gente vai estudando, que vai fazendo sentido para você. E quando você trabalha no CLT, muitas vezes isso não é possível fazer. Hoje, você se vê na sua área profissional já como alguém realizado? Não, Não? não. Eu ainda quero, assim, eu quero muito mais, eu tenho outros sonhos, eu quero outras coisas. E isso que você está me perguntando é muito bom, porque assim, eu tenho um negócio lá na FTX que eu sempre vou passando durante o ano parciais, né, do resultado do corretor, porque eles trabalham para a gente chegar na festa de final do ano, que esse ano vai ser dia 19, e ali é uma grande festa para eles, que a gente tem o primeiro, segundo, terceiro lugar em vendas. Então eu sempre vou soltando parciais para os caras ali, para ele ver, olha, se o fechamento fosse hoje, você estaria em primeiro lugar, você estaria em terceiro. Eu não passo o resultado de todo mundo, eu só passo dele, para ele se estimular a correr atrás do resultado. E sabe de quem que eu ouço a não conformidade do resultado? Dos 5 até os 10 primeiros lugares. É. O cara fala bem, o cara tá em terceiro lugar e ele fala assim, Thiago, eu não estou satisfeito com o meu resultado. Eu vou te surpreender, eu quero mais. Pensa, o cara, primeiro lugar, ele falar pra você que não está satisfeito com o resultado dele, Mas você não que acha ele que, quer mas mais. você não acha que nessa perspectiva você nunca vai ficar realizado? Não, vai. Não, nunca, porque sempre. Nunca a gente. Mas é algo que você vai lutar pra alguma coisa. Mas se você não definir uma meta na sua cabeça, você. Porque a meta é sempre chegar na meta, dobra a meta, né? Mas, A mas gente. nesse caso deles, por exemplo, ele quer ser campeão. Ele quer vender mais porque ele quer se afastar mais ainda do segundo lugar. Mas o que eu quero te trazer é que, por exemplo, a gente tem 30 e poucos corretores. Uhum. Os 10 primeiros que estão ali no Você páreo da... percebe por que eles são os 10 primeiros? Porque eles têm essa inquietude. Dos 10 para baixo, o cara, pô, Thiago, eu vou melhorar e tal, mas não tem aquele negócio do cara ligar para você e falar, eu quero falar com você amanhã, você pode me atender? Thiago, me ajuda, cara. Eu tô em segundo lugar, eu quero ser primeiro. Cara, o que que eu tô fazendo? Me ajuda. Você não vê do cara que tá lá. E talvez ele esteja lá por causa disso, porque ele é conformado. Entendeu? Então, porra, eu tenho muita coisa ainda para fazer. Talvez eu nem sei, Eu nem sei o que eu quero fazer. Nem sei o que eu quero mas fazer. Eu sei que eu mas eu sei tô que com energia e gás. Pô, eu preciso evoluir. Thiago, obrigado. Obrigado, foi uma baita aula pra mim e pra quem tá assistindo aqui. Aliás, pela esquerda, pela direita, pra cima e pra trás. E eu vou te falar de coração que me gera, diante do nosso cenário e da nossa conversa, uma profunda curiosidade do futuro da FTX. A mim. Porque entender a cabeça de dono, e principalmente na nossa última questão, de que eu não estou satisfeito ou realizado, Exato. querendo muito mais e pensando até a nível Campo Grande, isso é estranho dizer, mas talvez daqui a uns 5 anos, 6 anos, em bilhão de faturamento, com 30 e poucas pessoas não faz isso. Não. Então, como vai estar? Que É, tamanho? Que operação? exato. Que estrutura? E a gente tem que estar preparado. Acho que todo empresário daqui de Campo Grande, daqui do Mato Grosso do Sul, tem que estar preparado para acompanhar o crescimento do que vai ser isso daqui. Porque eu acredito nisso em bilhão, não é da minha cabeça. Por que você investe tanto aqui em Campo Grande? Com tudo que você está fazendo, que você me mostrou aqui hoje. Porque você acredita aqui. Claro. Porque está acontecendo alguma coisa aqui em Campo Grande que te dá força para isso. Né? Então, obviamente, se não tivesse acontecendo nada na nossa cidade, eu realmente não acreditaria que esses números seriam possíveis. Né? Então, é o quê? Você tem que estar preparado para, na hora que o negócio acontecer, você conseguir surfar a onda. Muito obrigado, meu amigo. Foi um baita prazer ter você conosco.